O que descobriria um milionário ao seguir em segredo sua faxineira até uma casa abandonada? A verdade que os próprios filhos dela revelariam mudaria sua vida para sempre. A chuva batia forte nas janelas do andar 35 do prédio corporativo mais alto da cidade. Ricardo Monteiro, com as mãos trêmulas, segurava o relatório financeiro que acabara de mudar tudo. Os números não mentiam. Alguém estava roubando da empresa dele e as suspeitas apontavam diretamente para o setor de limpeza. Impossível, murmurou, enquanto os olhos percorriam cada linha do documento. Durante anos ele confiara cegamente na equipe de limpeza, especialmente em Maria, aquela mulher quieta que sempre trabalhava até altas horas, quando ele ainda estava no escritório. Mas os fatos eram irrefutáveis. Faltavam suprimentos caros, produtos de limpeza especializados que só o pessoal noturno tinha acesso. O detetive particular, que contratara semanas antes, finalmente entregara o relatório preliminar. As câmeras de segurança mostravam movimentos suspeitos, silhuetas carregando caixas depois do horário comercial. Ricardo sentiu como se tivessem arrancado seu coração. Como era possível que a pessoa em quem mais confiava, a única funcionária que conhecia até os cantos mais privados do escritório, pudesse traí-lo assim? Naquela noite, enquanto Maria terminava sua rotina de limpeza, Ricardo ficou escondido no escritório com as luzes apagadas. Pela fresta da porta, observou cada movimento da mulher, que limpava seu espaço há mais de 3 anos. Seus movimentos eram os mesmos de sempre, meticulosos, respeitosos, quase reverentes com cada objeto que tocava. Mas então aconteceu algo que fez seu sangue gelar. Maria foi até o armário de suprimentos com uma chave que definitivamente não deveria ter. Ricardo viu como ela tirava vários produtos de limpeza industriais, desinfetantes especializados e outros itens caros que guardou com cuidado numa sacola grande. Seu coração se partiu em 1000 pedaços ao confirmar seus piores temores. Não posso acreditar, sussurrou para si mesmo, sentindo a traição queimar o peito como ácido. Durante anos ele fora generoso com os funcionários, pagara salários justos, oferecera bônus em datas especiais. Por que Maria faria algo assim? Por que arriscaria tudo por uns produtos de limpeza? Quando Maria terminou e seguiu para o elevador, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Não chamaria a polícia. Não confrontaria a mulher imediatamente. Precisava entender o porquê. Precisava saber o que a levara a se tornar uma ladra. Silenciosamente, Ricardo seguiu Maria até o estacionamento. Do seu Audi preto, manteve uma distância prudente enquanto o velho ônibus urbano se afastava pelas ruas molhadas da cidade. Seu coração batia com uma mistura de raiva e decepção que jamais experimentara. Essa mulher violara sua confiança da forma mais vil possível. O ônibus fez várias paradas antes que Maria descesse num bairro que Ricardo nunca visitara. Era uma área onde as ruas não tinham asfalto, onde as casas pareciam construídas com pedaços de materiais diferentes, onde a pobreza se respirava em cada esquina. Ricardo seguiu, mantendo distância, seu Audi completamente deslocado no ambiente. Maria caminhou mais 20 minutos carregando aquela sacola com os produtos roubados. Ricardo a seguiu a pé, mantendo-se nas sombras, sentindo a raiva crescer a cada passo. Para que precisava de tanto desinfetante? Será que tinha um negócio paralelo vendendo produtos de limpeza? A ideia de que financiara sem saber uma operação criminosa revirava seu estômago. Finalmente, Maria parou em frente a uma construção que deixou Ricardo sem palavras. Não era uma casa, mas uma estrutura abandonada, com paredes rachadas, janelas quebradas, tapadas com papelão e um teto que claramente vira dias melhores. O lugar parecia prestes a desabar, e, no entanto, Maria seguiu para a porta principal como se fosse sua casa.
Que lugar é esse? Perguntou-se Ricardo, sentindo a confusão substituir gradualmente a raiva. Isso não parecia o covil de uma ladra profissional. Parecia mais o refúgio de alguém desesperado. Maria abriu a porta e desapareceu no interior. Ricardo esperou alguns minutos antes de se aproximar, cautelosamente. As janelas tapadas não permitiam ver nada, mas ele podia ouvir vozes lá dentro. Vozes que o deixaram completamente paralisado. Eram vozes de crianças. Mãe, você chegou! Ouviu uma voz infantil cheia de alegria. O Lucas tossiu a noite toda e a Clara está com muita febre. Ricardo sentiu como se tivessem dado um soco em seu peito. Crianças. Maria tinha filhos morando naquele lugar. Sua mente começou a processar lentamente uma realidade que não considerara. Os produtos de limpeza, os desinfetantes especializados, e se não os estivesse roubando para vender? Aproximou-se mais de uma das janelas que tinha um pequeno buraco no papelão que a cobria. O que viu através daquela pequena abertura mudou tudo o que acreditava saber sobre Maria Silva. No interior daquela casa abandonada, iluminada apenas por velas, havia 3 crianças, um adolescente que parecia cuidar dos 2 menores, um dos quais estava claramente doente. Maria tirara os produtos de limpeza e estava desinfetando meticulosamente cada superfície, cada canto daquela moradia precária. Seus movimentos eram os mesmos que Ricardo observara no escritório. Cuidadosos, metódicos, cheios de um amor que agora entendia completamente. Filhinho, vem cá, ouviu Maria dizer ao menor. Vamos curar essa tosse. Não posso te perder também. Ricardo cambaleou para trás, sentindo as lágrimas começarem a brotar dos olhos. Também, o que significava isso? Seu coração se partia ao perceber que julgara mal aquela mulher. Ela não roubava por ganância ou maldade, estava roubando para sobreviver, para manter os filhos vivos em condições que nenhum ser humano deveria enfrentar. Mas então, uma voz infantil quebrada atravessou a noite como uma faca. Mãe, o pai algum dia vai voltar? Vai vir nos ajudar? Como prometeu antes de ir para o céu. O silêncio que seguiu foi mais devastador que qualquer grito. Ricardo compreendeu naquele momento que aquela mulher não lutava só contra a pobreza, mas também contra a perda de alguém muito importante. E enquanto ele se preocupava com os produtos de limpeza, ela travava uma batalha épica para manter a família viva. Ricardo ficou imóvel por vários minutos, processando a realidade devastadora que acabara de descobrir. Suas pernas tremiam enquanto se afastava silenciosamente da janela, a mente lutando para entender como estivera tão cego ao sofrimento de uma das funcionárias mais dedicadas. Voltou ao Audi com o coração destroçado, mas não conseguiu ligar o motor. As mãos tremiam tanto que não acertava a chave. As palavras do menino ecoavam na cabeça como um eco doloroso. Papai algum dia vai voltar. A inocência daquela pergunta, a esperança desesperada naquela voz infantil, o atingira mais forte que qualquer notícia de negócios que já recebera na vida. Ficou ali sentado, observando aquela casa caindo aos pedaços, onde uma mãe solteira lutava para manter vivos seus 3 filhos. Pelas rachaduras das paredes, via a luz fraca das velas se movendo, criando sombras dançantes que pareciam contar uma história de resistência e amor inquebrantável. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou Ricardo, levando as mãos ao rosto. Durante semanas planejara demitir Maria, considerara processá-la por roubo, permitira que a desconfiança envenenasse cada interação com ela. E todo esse tempo, ela usava aqueles produtos para criar um ambiente limpo e seguro para os filhos doentes. Lembrou então de todas as vezes que vira Maria, trabalhando até muito tarde, sempre com uma dedicação que lhe parecera admirável, mas que agora entendia completamente.
Cada minuto extra que ela passava no escritório significava dinheiro a mais para a família, significava uma chance a mais de levar para casa os recursos necessários para manter os filhos. De repente, ouviu vozes vindo de dentro da casa. Parecia que se desenrolava algum tipo de crise. Ricardo saiu silenciosamente do carro e se aproximou novamente da janela, o coração batendo com mistura de preocupação e curiosidade. Mãe, o Lucas não consegue respirar direito. Ouviu a voz de uma menininha cheia de pânico. Ele está ficando muito roxo e faz barulhos estranhos quando tenta puxar o ar. Ricardo viu Maria se mover freneticamente dentro do quarto, carregando o filho menor enquanto tentava acalmá-lo. A cena diante dos olhos era dilacerante. Uma mãe, desesperada, tentando salvar o filho com recursos limitadíssimos. Mateus, traz o inalador que fizemos com a panela, ordenou Maria com voz trêmula, mas firme. Clara, me ajuda a segurar seu irmãozinho enquanto damos o vapor. Vamos tirar ele dessa, meu amor. Mamãe não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Ricardo observou fascinado como aquela família improvisava soluções médicas com coisas básicas. Mateus, o filho mais velho, mexia uma panela com água quente perto do menino pequeno, criando um inalador caseiro, enquanto a irmã segurava a cabecinha do bebê. A coordenação entre eles falava de uma rotina estabelecida pela necessidade de irmãos que aprenderam a se cuidar mutuamente em circunstâncias impossíveis. Por que o Lucas fica doente tanto, mãe? Perguntou Clara, com aquela honestidade brutal que só as crianças têm. É por causa de morar aqui? É porque não temos aquecedor como as casas das minhas colegas de escola? O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Ricardo viu Maria lutando para conter as lágrimas, enquanto continuava aplicando o vapor improvisado nas vias respiratórias do filho menor. A pergunta da menina tocara uma verdade devastadora que todos naquela família conheciam, mas ninguém ousava verbalizar completamente. Meu amor, finalmente respondeu Maria, com voz quebrada. Às vezes a vida nos coloca provas muito difíceis, mas o importante é que temos uns aos outros e que a mamãe vai fazer tudo o possível para que vocês fiquem bem. O papai está cuidando da gente do céu e ele quer que sejamos fortes. Ricardo sentiu as lágrimas rolarem pelas bochechas. A força daquela mulher, sua capacidade de manter a esperança em circunstâncias tão desesperadoras, o comovia de uma forma que jamais experimentara. Toda a sua vida estivera rodeado de luxo, de conforto, de soluções imediatas para qualquer problema. Nunca enfrentara a realidade de ter que escolher entre comprar remédio para um filho doente ou pagar o aluguel de uma moradia digna. Mãe, disse Mateus, com uma maturidade que partia o coração, amanhã não vou para a escola. Vou ficar para cuidar do Lucas e da Clara enquanto você trabalha. Além disso, ouvi que no Mercado Central estão precisando de ajudantes para carregar caixas. Posso ganhar um dinheiro extra? Não, meu filho, respondeu Maria com firmeza, embora a voz tremesse de emoção. Sua educação é a coisa mais importante. É a única forma de um dia você ter uma vida diferente da minha. Não vou permitir que você sacrifique seu futuro pela nossa situação atual. Mas, mãe, precisamos do dinheiro, insistiu Mateus. E além disso, se o Lucas piorar, alguém tem que estar aqui para levar ele para o hospital público. Você não pode faltar ao trabalho porque precisamos desse salário. Ricardo percebeu que estava presenciando uma conversa que se repetia constantemente naquela família. A terrível escolha entre sobrevivência imediata e esperança futura. Todo dia Maria tinha que decidir entre cuidar dos filhos doentes ou manter o emprego que os mantinha vivos. E os filhos, ainda crianças, já assumiam responsabilidades que caberiam a adultos. Escutem bem, disse Maria, puxando os 3 filhos para um abraço coletivo
que Ricardo pôde ver claramente pela janela. Sei que a situação está muito difícil agora. Sei que vocês estão com frio, que o Lucas está doente, que às vezes não tem comida suficiente, mas prometo que isso vai mudar. A mamãe está trabalhando muito para conseguir um lugar melhor para morar. De verdade, mãe? Perguntou Clara com aqueles olhos brilhantes, cheios de esperança infantil. Vamos ter uma casa com aquecedor. E o Lucas vai poder respirar melhor. Sim, meu amor, respondeu Maria. Embora Ricardo pudesse detectar a incerteza por trás daquela promessa, vamos ter um lar de verdade, com quartos para cada um, com água quente, com tudo o que vocês merecem. Ricardo sentiu o coração se partir ao perceber que Maria fazia promessas que provavelmente não conseguiria cumprir. Com o salário de faxineira, mesmo trabalhando horas extras, seria quase impossível tirar a família daquela situação. E ainda assim, ela continuava alimentando a esperança dos filhos, porque era a única coisa que os mantinha unidos e com vontade de lutar. Foi então que ouviu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre toda a situação. Mateus, disse Maria, em voz baixa, acreditando que os menores não podiam ouvir. Preciso que você saiba uma coisa importante. O trabalho na empresa do Sr. Monteiro. Ultimamente, tive que pegar algumas coisas do escritório, produtos de limpeza, desinfetantes. Sei que está errado, mas, com o Lucas tão doente e sem dinheiro para comprar remédios. Mãe, você não precisa me explicar nada, interrompeu Mateus com uma sabedoria que não cabia na idade dele. Você sempre faz o certo. Se pegou essas coisas, foi porque não tinha outra opção. O papai sempre dizia que quando se trata de proteger a família, um pai faz o que for preciso. Ricardo ficou sem ar. Maria estava confessando ao filho mais velho que pegara produtos do escritório, mas a forma como fazia não era a de uma criminosa justificando atos, era a de uma mãe desesperada explicando ao filho por que tivera que comprometer os próprios valores morais para mantê-los vivos. Mas, filho, continuou Maria com lágrimas nos olhos, quero que você entenda que isso não é o que quero ensinar para vocês. Em circunstâncias normais, eu nunca pegaria algo que não me pertence. Seu pai era um homem honesto, trabalhador, e ele queria que vocês crescessem sendo pessoas íntegras. O que estou fazendo agora é só até encontrarmos uma solução. Mãe, o papai também faria o mesmo se estivesse aqui, respondeu Mateus, abraçando a mãe. Ele nos ensinou que o mais importante é cuidar da família, e você está fazendo exatamente isso. Ricardo teve que se apoiar na parede para não cair. A conversa que acabara de ouvir o impactara mais profundamente que qualquer experiência anterior na vida. Aquela mulher estava torturada pela culpa de pegar aqueles produtos. Estivera ensinando aos filhos que o que fazia não estava certo, mas que às vezes as circunstâncias extremas obrigavam as pessoas a tomar decisões impossíveis. De repente, Lucas começou a tossir violentamente, um som úmido e preocupante que fez toda a família se imobilizar imediatamente. Ricardo viu Maria carregar o menino pequeno, enquanto Mateus e Clara corriam para trazer mais água quente para o inalador improvisado. Calma, meu amor, tranquilo, sussurrava Maria, enquanto embalava o filho. A mamãe está aqui, tudo vai ficar bem. Respira devagar, assim como te ensinei. Mas Ricardo podia ver que a situação estava piorando. Os lábios da criança tinham um tom azulado, que definitivamente não era normal, e a respiração se tornava cada vez mais difícil. Era evidente que precisava de atenção médica profissional urgente. Mãe, disse Mateus, com pânico crescente na voz, acho que temos que levar ele para o hospital. Ele está piorando. Meu filho, você sabe que não temos dinheiro para o hospital particular, respondeu Maria com desespero. E no hospital público vão demorar horas para atender a gente. Além disso,
Vão fazer um monte de perguntas sobre onde moramos, sobre nossa situação. Ricardo percebeu que Maria tinha medo de buscar ajuda médica, não só por questões financeiras, mas também porque temia que as autoridades descobrissem as condições em que estava criando os filhos. O medo de que tirassem as crianças por negligência ou por viver em condições inadequadas a estava paralisando exatamente quando mais precisava agir. Mãe, não me importo com o que vão dizer, insistiu Mateus. Se o Lucas sofrer por não levarmos ele para o hospital, nunca vou me perdoar e você também não. Aquelas palavras foram como uma facada para Ricardo. Um menino de 12 anos estava enfrentando a possibilidade real de perder o irmão menor por falta de recursos médicos. Estava vendo uma família se despedaçar entre amor, medo e desespero. Maria finalmente tomou uma decisão que demonstrou a verdadeira magnitude do seu amor maternal. Você tem razão, meu filho, disse com determinação, envolvendo Lucas numa manta velha. Vamos para o hospital público. Não me importo com o que tivermos que enfrentar depois. O importante agora é salvar seu irmãozinho. Ricardo os viu sair da casa abandonada na madrugada. Uma procissão silenciosa de figuras enroladas em mantas puídas caminhando sob a chuva, em direção a um ponto de ônibus distante. Maria carregava Lucas, enquanto Mateus segurava a mão de Clara, e todos se moviam com aquela urgência desesperada de quem sabe que cada minuto conta. Foi nesse momento que Ricardo Monteiro tomou a decisão mais importante da sua vida. Não podia ficar ali parado, observando como um espectador passivo enquanto essa família lutava para sobreviver. Não podia voltar para sua mansão quente e confortável, sabendo que a poucos quilômetros dali, 3 crianças inocentes estavam pagando o preço de circunstâncias completamente fora do controle delas. Correu para o seu Audi e ligou o motor. Tinha que fazer algo, tinha que ajudar. Mas enquanto dirigia atrás do ônibus que levava a família de Maria para o hospital, uma pergunta o atormentava. Como ele vivera 45 anos sem perceber que esse tipo de sofrimento existia tão perto dele? E mais importante ainda, que tipo de homem ele se tornara se fora capaz de julgar uma mãe desesperada sem tentar entender primeiro a história dela? O hospital público, São Miguel, parecia um labirinto de desespero sob as luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente. Ricardo chegou poucos minutos depois da família de Maria, estacionando seu Audi numa área onde, definitivamente, destoava entre os veículos velhos e as ambulâncias que entravam e saíam sem parar. Da entrada principal, pôde ver Maria correndo para o balcão de emergência com Lucas nos braços, enquanto Mateus e Clara a seguiam de perto. O menininho piorara durante a viagem de ônibus. Sua respiração ficara tão difícil que, mesmo de longe, Ricardo podia ver como ele lutava por cada golfada de ar. "Por favor, meu filho não consegue respirar!" ouviu Maria gritar para a enfermeira de plantão, uma mulher de meia idade que parecia ter visto sofrimento demais para se surpreender com alguma coisa. "Ele está piorando a noite toda e agora está ficando roxo. Por favor, tem que ajudar ele." A enfermeira, cuja placa identificava como Carmen Oliveira, olhou para o menino com expressão profissional, mas compreensiva. No entanto, suas próximas palavras foram como punhais para o coração de quem as ouvia. "Senhora, vejo que seu filho realmente precisa de atenção imediata", disse Carmen, enquanto verificava rapidamente os sinais vitais de Lucas. "Mas preciso que preencha esses formulários primeiro." Informações pessoais, endereço, convênio médico, forma de pagamento. "Formulários?" interrompeu Maria, com desespero evidente na voz. "Meu filho está mal e a senhora está me pedindo formulários. Por favor, atendam ele primeiro e depois a gente preenche todos os papéis que quiserem." "Entendo sua preocupação, senhora, mas são procedimentos obrigatórios", respondeu a enfermeira
com aquela frieza institucional que caracteriza sistemas de saúde sobrecarregados. Sem a documentação completa, não podemos processar a internação. Ricardo observava a cena de uma distância prudente, sentindo a indignação crescer no peito. Estava presenciando como a burocracia podia se tornar uma tragédia para quem não tinha recursos. Enquanto Lucas lutava para respirar, o sistema exigia que a mãe priorizasse o papelada sobre a vida do filho. Mãe, dá os papéis que ela quer, sussurrou Mateus, tentando ser o irmão mais velho responsável que as circunstâncias o obrigaram a se tornar. Eu cuido da Clara enquanto você preenche tudo. Mas quando Maria começou a preencher os formulários, a cruel realidade da situação ficou evidente. Na caixa de endereço, ela ficou paralisada. O que podia escrever? Casa abandonada sem número no bairro da periferia. Isso não levantaria suspeitas sobre sua capacidade de cuidar dos filhos? Senhora, preciso de um endereço válido, insistiu a enfermeira Carmen ao notar a hesitação de Maria. É informação obrigatória para o prontuário médico. É que a gente está em processo de mudança, mentiu Maria, as mãos tremendo enquanto segurava a caneta. Temporariamente estamos ficando na casa de uns parentes. Então, interrompeu Carmen com impaciência crescente. Havia uma fila de pessoas esperando atrás de Maria, e era evidente que a pressão do trabalho estava afetando sua paciência. Ricardo viu Maria se desmoronar lentamente. Era uma mulher orgulhosa que trabalhara a vida toda, que mantivera a dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas agora, com o filho em estado crítico nos braços, via-se forçada a mentir e se humilhar diante de um sistema que parecia feito para expulsar os mais vulneráveis. Foi então que Lucas sofreu uma crise repentina. Meu bebê! Alguma coisa está acontecendo com o meu bebê! Gritou Maria, enquanto o menininho piorava bruscamente e a sala inteira se paralisou. As convulsões eram aterrorizantes de presenciar. O corpinho de Lucas se contorcia violentamente, enquanto os olhinhos ficavam completamente brancos. A enfermeira Carmen finalmente reagiu com a urgência que a situação merecia desde o início. Código azul na emergência. Preciso de um médico aqui imediatamente, gritou, enquanto tomava Lucas dos braços de Maria e corria para as salas de atendimento. Não levem meu filho, soluçava Maria, tentando seguir a enfermeira. Por favor, me deixem ficar com ele. Ele é só um bebê, tem medo. Senhora, precisa ficar aqui enquanto estabilizamos a criança, disse um segurança, bloqueando o caminho dela, com aquela autoridade impessoal que caracteriza quem aplica regulamentos sem considerar a dor humana que causam. Familiares não podem entrar na área de atendimento durante emergências médicas. Ricardo presenciou Maria colapsar emocionalmente. Essa mulher forte, que enfrentara a pobreza, a viuvez e a responsabilidade de criar sozinha 3 filhos, finalmente se quebrou. Desabou numa das cadeiras plásticas da sala de espera, chorando com uma intensidade que partia a alma de quem ouvia. Mãe, não chora, disse Clara com aquela sabedoria inocente das crianças que viram sofrimento demais. O Lucas é muito forte. Lembra que o papai sempre dizia que nossa família tem sangue de guerreiro. O Lucas vai ficar bem, porque tem a sua força. As palavras da menininha de 8 anos revelaram algo fundamental sobre essa família. Tinham perdido o patriarca, mas o legado de força seguia vivo em cada um dos membros. O pai dessas crianças fora claramente uma figura importante que lhes ensinara valores de resistência e união familiar. Como o papai morreu, mãe? Perguntou Mateus com voz quebrada, aproveitando esse momento vulnerável para fazer uma pergunta que, evidentemente, reprimira por muito tempo. Você nunca nos contou exatamente o que aconteceu. Ricardo se aproximou um pouco mais, sem ser notado, porque intuía que estava prestes a ouvir
uma verdade fundamental para entender a situação dessa família. Maria respirou fundo antes de responder, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Seu pai era soldador na construção. Começou com voz trêmula. Trabalhava em prédios bem altos, fazendo aquelas estruturas de metal que sustentam tudo. Um dia, a empresa para a qual ele trabalhava decidiu economizar em medidas de segurança. Não tinha cinto de segurança suficiente. As plataformas estavam em mau estado. Ele caiu? Perguntou Clara com aquela franqueza brutal que só as crianças conseguem expressar. Sim, meu amor, confirmou Maria, abraçando os dois filhos maiores. Caiu do 20º andar porque a empresa não quis investir em equipamento de segurança adequado. E quando tentamos que nos ajudassem, quando pedimos uma indenização para poder seguir em frente, disseram que a culpa foi dele, por não ter cuidado. Ricardo sentiu o sangue gelar. Essa família não só perdera o principal provedor, como fora vítima de negligência corporativa. Uma empresa priorizara lucros sobre a vida humana e, quando as consequências dessa decisão foram fatais, culparam a vítima. Por isso não pudemos ficar na nossa casa anterior? Perguntou Mateus, conectando os pontos com aquela inteligência precoce que desenvolvem as crianças que crescem na adversidade. Exatamente, meu filho, respondeu Maria. Sem o salário do papai, não conseguimos pagar o aluguel. O dono nos expulsou depois de 2 meses de atraso. Perdemos tudo, os móveis, as fotos de família, até os brinquedos que o papai tinha comprado para o Natal. A imagem que se formava na mente de Ricardo era devastadora. Essa família tivera uma vida normal, uma casa, estabilidade. Tudo desmoronara por causa da ganância corporativa e da falta de responsabilidade social. Maria passara de esposa de um trabalhador respeitado a mãe solteira, lutando para manter os filhos vivos numa casa abandonada. Mas mãe, disse Clara com aquela esperança inquebrantável da infância. Você sempre diz que o papai está cuidando da gente do céu. Você acha que ele está ajudando o Lucas agora mesmo? Claro que sim, meu amor, respondeu Maria, encontrando forças na fé que mantivera a família unida. O papai jamais nos abandonaria. Ele está falando com os médicos agora mesmo, dizendo exatamente como curar o Lucas. Foi nesse momento que apareceu o médico, um homem jovem que parecia exausto, mas mantinha aquela serenidade profissional necessária para dar notícias médicas. Ricardo se aproximou o suficiente para ouvir tudo o que tinha a dizer. Família Silva? Perguntou o médico, consultando a prancheta. Sim, sou a mãe, respondeu Maria, levantando-se imediatamente. Como está meu filho? Ele vai ficar bem? Seu filho, Lucas, tem uma infecção respiratória grave, complicada por desnutrição e exposição prolongada a condições ambientais ruins, explicou o médico com aquela terminologia médica que soava aterrorizante para ouvidos leigos. As convulsões foram causadas pela falta de oxigênio devido à obstrução das vias respiratórias. O que isso significa em palavras simples, doutor? Perguntou Mateus, assumindo novamente aquele papel de adulto que não lhe cabia aos 12 anos. Significa que seu irmãozinho está muito doente porque tem respirado ar contaminado e não recebeu a alimentação adequada para manter o sistema imunológico forte, explicou o médico, demonstrando uma empatia que contrastava com a frieza burocrática de outros funcionários do hospital. Ele precisa de internação imediata, tratamento com antibióticos na veia e cuidados intensivos por pelo menos 1 semana. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Ricardo viu Maria processar lentamente as implicações daquelas palavras. Internação significava gastos que ela jamais conseguiria cobrir. Tratamento intensivo significava que teria que faltar ao trabalho, perdendo o único rendimento que mantinha a família viva. Doutor, disse Maria com voz trêmula, quanto vai custar tudo isso?
Nesse momento, o importante é salvar a vida do seu filho, respondeu o médico, evitando habilmente a pergunta financeira. Os aspectos econômicos podem ser discutidos depois com o setor de faturamento. Mas Maria vivera pobreza suficiente para entender que depois significava acumular uma dívida impossível de pagar. Significava que por anos estaria pagando contas médicas que a manteriam na miséria absoluta. Tem alguma alternativa mais barata? Perguntou, com o desespero de uma mãe que se afogava num mar de impossibilidades. Algo que eu possa fazer em casa. Eu sei cuidar de criança doente. Venho fazendo isso há meses. Senhora Silva, disse o médico com firmeza, mas compreensão. Seu filho precisa de equipamentos médicos que só temos aqui no hospital. Se tentar tratar em casa, existe uma probabilidade muito alta de que ele não sobreviva. A senhora está disposta a correr esse risco? A pergunta ficou suspensa no ar como uma guilhotina emocional. Ricardo observou Maria lutar internamente entre o amor incondicional pelo filho e a realidade esmagadora da situação econômica. Era a decisão mais cruel que qualquer mãe poderia enfrentar: endividar-se pelo resto da vida para salvar o filho ou arriscar perdê-lo por falta de recursos. Foi então que Ricardo Monteiro tomou a decisão que mudaria não só a vida da família Silva, mas também a própria existência dele. Saiu das sombras, onde estivera observando, e se aproximou diretamente do grupo. Desculpe, doutor, disse com aquela autoridade natural que o dinheiro e o poder conferem. Sou Ricardo Monteiro e vou me responsabilizar por todas as despesas médicas do Lucas Silva. Quero que ele receba o melhor tratamento disponível, não importa o custo. Maria virou-se para ele com expressão de choque absoluto. Seus olhos se encheram de confusão, esperança e terror ao mesmo tempo. Não conseguia entender por que seu patrão, o homem de quem estivera pegando produtos de limpeza, estava parado na sala de emergência de um hospital público, oferecendo pagar o tratamento do filho. Senhor Monteiro, balbuciou Maria. O quê? Como? Por que o senhor está aqui? Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e naquela mirada havia uma mistura de vergonha, admiração e determinação que Maria jamais vira antes. Maria, disse com voz emocionada, vim pedir seu perdão. O silêncio na sala de emergência ficou tão denso que parecia que até as máquinas médicas tinham parado de fazer barulho. Maria olhava para Ricardo com uma expressão que combinava choque, confusão e terror puro. Seus filhos se refugiaram atrás dela instintivamente, sem entender por que o patrão da mãe aparecera do nada no momento mais vulnerável das vidas deles. Perdão, repetiu Maria com voz quase inaudível, como se as palavras tivessem ficado presas na garganta. Senhor Monteiro, eu não entendo o que está acontecendo. Como o senhor sabia que estávamos aqui? Por que quer ajudar o Lucas? Ricardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras definiriam não só o futuro dessa família, mas também o tipo de homem em que ele se tornaria a partir daquele momento. Maria, preciso confessar algo terrível, começou, a voz tremendo de emoção genuína. Durante semanas estive investigando você. Creía que me estabas roubando productos de limpieza de la oficina. Contraté un detective privado. Revisé las cámaras de seguridad. Te espié como si fueras una criminal. Los ojos de María se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud de la situación. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Había sido descubierta. Pero lo que más la devastaba no era el miedo a las consecuencias, sino la vergüenza de que sus hijos escucharan que su madre había sido catalogada como una ladrona. Mamá no es una ladrona, declaró Mateus con esa fiereza protectora que desarrollan los hijos cuando ven a sus padres siendo atacados. Mi mamá es la persona más buena del mundo. Si tomó esas cosas, fue porque nosotros las necesitábamos para no enfermarnos más. Lo sé, hijo, respondió Ricardo,
dirigiéndose directamente a Mateus con un respeto que sorprendió a todos los presentes. Y tienes razón, tu mamá no es una ladrona. Yo fui un idiota que no entendía nada. ¿Nos va a meter a la cárcel?, preguntó Clara con esa inocencia desgarradora de los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser cruel con los vulnerables. No, mi amor, respondió Ricardo, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Nadie va a ir a la cárcel y nadie va a lastimar a tu familia nunca más. El médico, que había estado escuchando toda esta conversación, carraspeó discretamente. Disculpen, pero necesito saber si van a autorizar el tratamiento inmediato para Lucas. El niño necesita ser trasladado a cuidados intensivos ahora mismo. Autorícelo todo, ordenó Ricardo sin dudarlo. El mejor tratamiento disponible, la mejor habitación, los mejores especialistas. El dinero no es problema. Señor Monteiro, interrumpió María, encontrando su voz a pesar de la situación abrumadora. No puedo permitir que haga esto. Yo no tengo cómo pagarle. Con mi sueldo de faxineira me tomaría toda la vida devolver ese dinero. María, dijo Ricardo, poniéndose de pie y mirándola directamente a los ojos. Después de lo que he descubierto esta noche, después de ver cómo has estado viviendo, después de entender por qué tomabas esos productos, el que debería estar pagando eres yo. Debería estar pagando por haber sido tan ciego, tan insensible, tan completamente ajeno al sufrimiento que estaba ocurriendo bajo mi propia nariz. ¿Qué quiere decir con «después de lo que ha descubierto?», preguntó María, aunque una parte de ella temía la respuesta. Ricardo bajó la mirada, avergonzado de tener que admitir hasta qué punto había violado la privacidad de su empleada. Te seguí hasta tu casa, vi dónde vives, vi cómo cuidas a tus hijos, vi cómo usas esos productos que pensé que estabas robando. La expresión de María cambió de confusión a horror absoluto. La idea de que su jefe hubiera visto las condiciones deplorables en las que estaba criando a sus hijos, de que hubiera sido testigo de su mayor vergüenza, la llenó de una humillación tan profunda que se sintió físicamente enferma. Usted vio la casa abandonada», murmuró, cubriendo su rostro con las manos. «Vio cómo vivimos. Vio que no tengo agua caliente, que no hay calefacción, que mis hijos duermen en colchones tirados en el suelo. Vi a una madre extraordinaria haciendo lo imposible para mantener vivos a sus hijos», interrumpió Ricardo con voz firme y emocionada. «Vi a una mujer que toma productos de limpieza no para venderlos, sino para desinfectar una casa donde no debería vivir nadie, pero que ella está convirtiendo en un hogar seguro para sus bebés. Eso no es cierto», explotó María, la vergüenza transformándose en desesperación. «Soy una madre terrible. Mis hijos están viviendo como animales por mi culpa. Lucas está aquí porque no pude darle un hogar decente donde respirar aire limpio». «No digas eso», gritó Mateus, abrazando a su madre con una intensidad que sorprendió a todos. «Tú eres la mejor mamá del mundo». Papá siempre decía que eras más fuerte que 100 hombres juntos. Mateus tiene razón, añadió Clara, uniéndose al abrazo familiar. «Mamá, tú nos das amor todos los días, nos haces sentir seguros, nos enseñas a ser buenos. Eso es más importante que tener una casa bonita». Ricardo observaba esta escena de amor incondicional y se daba cuenta de que estaba presenciando algo que él, a pesar de toda su riqueza, nunca había experimentado. Estos niños no amaban a su madre a pesar de la pobreza. La amaban precisamente porque había sacrificado todo, incluso su dignidad, para protegerlos. «María», dijo Ricardo, con una emoción que jamás había permitido que otros vieran. «¿Sabes cuál fue el momento que más me impactó de todo lo que vi anoche?» María levantó la mirada, incapaz de imaginar qué aspecto de su miseria había resultado más memorable para su jefe. «Fue cuando escuché a Lucas preguntando si papá iba a volver del cielo»,
continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Y después, cuando te vi confesándole a Mateus que habías tomado esas cosas de la oficina, vi a una mujer torturada por la culpa, enseñándole a sus hijos que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que a veces las circunstancias extremas nos obligan a comprometer nuestros valores. Porque está mal, murmuró María. Robar está mal, sin importar la razón. No estabas robando, exclamó Ricardo con una pasión que sorprendió incluso al médico, quien había estado escuchando toda la conversación con fascinación creciente. ¿Estabas tomando desinfectante para limpiar el hogar de tus hijos enfermos? ¿Estabas usando productos de limpieza para crear el ambiente más higiénico posible en condiciones imposibles? Pero no me pertenecían, insistió María, aferrada a esa integridad moral que había sido su guía durante toda la crisis. Tienes razón, admitió Ricardo. No te pertenecían, pero ¿sabes qué? Me pertenecían a mí. ¿Y si yo hubiera sido un mejor jefe, un mejor ser humano? Habría visto que una de mis empleadas más dedicadas estaba luchando por sobrevivir. Habría notado que llegabas temprano y te ibas tarde, no por ambición, sino por desesperación económica. El médico finalmente intervino con urgencia renovada. Disculpen, pero realmente necesitamos trasladar a Lucas inmediatamente. Sus niveles de oxígeno están bajando otra vez. Vaya, doctor, ordenó Ricardo. Haga todo lo necesario. Quiero informes médicos cada hora. Mientras una camilla se llevaba a Lucas hacia cuidados intensivos, María colapsó en una silla abrumada por la intensidad emocional de la situación. Sus dos hijos mayores se acurrucaron a su lado, formando esa unidad familiar inquebrantable que había sido su fuerza durante los meses más difíciles. Señor Monteiro, dijo María, después de varios minutos de silencio, hay algo que necesita saber, algo sobre por qué terminamos viviendo en esa casa abandonada. Ricardo se sentó frente a ella, preparándose para escuchar más detalles de una historia que ya lo había impactado profundamente. Mi esposo, el papá de mis hijos, se llamaba Fernando, comenzó María, su voz adquiriendo esa calidad nostálgica que tiene la gente cuando habla de seres queridos perdidos. Era soldador industrial, trabajaba en la construcción de rascacielos y puentes. Era un hombre bueno, trabajador, que soñaba con darle a sus hijos una vida mejor que la que él había tenido. ¿Qué pasó con él?, preguntó Ricardo, aunque intuía que la respuesta sería dolorosa. Estaba trabajando en la construcción del nuevo complejo empresarial Torre Platino, continuó María, sin darse cuenta del impacto que esas palabras tendrían en Ricardo. La empresa constructora había decidido ahorrar dinero en equipos de seguridad. Los arneses estaban en mal estado, las plataformas no cumplían con los reglamentos, pero presionaban a los trabajadores para que terminaran rápido. Ricardo sintió como la sangre se le helaba. Torre Platino era un proyecto que él conocía muy bien. Había sido uno de los contratos más lucrativos de su empresa en los últimos años. Fernando cayó desde el piso 18 porque la plataforma de trabajo se desplomó. Continuó María, ahora llorando abiertamente. Cuando intenté que la empresa se hiciera responsable, me dijeron que había sido negligencia de él por no revisar adecuadamente su equipo. Me negaron cualquier compensación y me amenazaron con demandarme si seguía insistiendo. ¿Qué empresa era?, preguntó Ricardo, aunque una parte de él ya conocía la respuesta, y esperaba desesperadamente estar equivocado. Constructora Monteiro, Monteiro Industries, la misma empresa donde trabajo ahora, limpiando las oficinas del hombre cuya compañía mató a mi esposo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del hospital. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante años, María había estado trabajando para él,
limpiando su oficina, conociendo cada detalle de su vida profesional, mientras guardaba el secreto más devastador posible. ¿Sabías quién era yo cuando aplicaste para el trabajo?, preguntó Ricardo con voz apenas audible. Por supuesto que lo sabía, respondió María con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había en sus ojos. Sabía exactamente quién era usted, el dueño de la empresa que había matado a mi esposo y después había destruido mi vida financieramente. ¿Por qué?, preguntó Ricardo, completamente abrumado. ¿Por qué viniste a trabajar para mí? ¿Por qué no me confrontaste? ¿Por qué no buscaste venganza? María miró a sus dos hijos, que habían estado escuchando esta revelación con expresiones de shock y confusión crecientes. Porque necesitaba el trabajo, respondió simplemente. Porque mis hijos necesitaban comer. Porque la venganza no iba a devolverle la vida a Fernando, ni iba a pagar nuestras cuentas. Y porque Fernando siempre me enseñó que el odio solo envenena a quien lo siente. Pero yo soy responsable de la muerte de tu esposo, balbuceó Ricardo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi empresa, mis decisiones sobre costos, mi presión por entregar proyectos rápidamente. Sí, confirmó María, con una serenidad que era más devastadora que cualquier grito de ira. Usted es responsable, pero odiarlo no iba a alimentar a mis hijos. ¿Trabajar para usted? Sí. En ese momento, Ricardo Monteiro comprendió que había estado en presencia de una grandeza humana que jamás podría alcanzar, sin importar cuánto dinero acumulara o cuánto poder obtuviera. Esta mujer había encontrado la fuerza para trabajar para el hombre responsable de su tragedia. Había mantenido su profesionalismo e integridad mientras limpiaba la oficina de quien había destruido su familia. María, dijo finalmente, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. No hay manera de compensar lo que mi negligencia le causó a tu familia. Pero te juro por la vida de mis propios hijos que voy a dedicar el resto de mi existencia a enmendar este error. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Mateus con esa desconfianza natural que desarrollan los niños que han visto, como los adultos, prometen cosas que no cumplen. Ricardo miró al muchacho de 12 años que había asumido responsabilidades de adulto demasiado pronto y tomó la decisión más importante de su vida empresarial. Significa que tu familia nunca más va a pasar necesidades, declaró con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Significa que van a tener una casa digna, educación completa, atención médica garantizada y todo lo que su padre quería darles cuando trabajaba en mis proyectos. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Clara con esa honestidad directa de los niños. Usted ya nos hizo daño una vez. Ricardo se arrodilló nuevamente para estar a la altura de la niña de 8 años que acababa de hacerle la pregunta más importante de su vida. ¿Por qué?, respondió con voz emocionada. Tu familia me ha enseñado esta noche lo que realmente significa ser humano, y por eso nunca más voy a permitir que mi ignorancia cause tanto sufrimiento. Las siguientes horas en el hospital transcurrieron como una montaña rusa emocional que nadie en esa sala de espera olvidaría jamás. Ricardo había permanecido allí toda la madrugada, cancelando reuniones importantes, ignorando llamadas de emergencia de su empresa, completamente absorto en una realidad que jamás había considerado: el sufrimiento de las personas que trabajaban para él. Cada 30 minutos, las enfermeras salían con actualizaciones sobre Lucas. El niño pequeño había sido conectado a múltiples máquinas, su cuerpecito diminuto, luchando contra una infección que había progresado más de lo que inicialmente se pensó. Los doctores habían explicado que semanas de vivir en condiciones insalubres habían comprometido severamente su sistema inmunológico. «Mamá, ¿Lucas se va a morir?», preguntó Clara
con esa crudeza infantil que corta como navaja después de ver salir a otro médico con expresión preocupada. «No, mi amor», respondió María. Aunque Ricardo podía detectar la incertidumbre detrás de esas palabras, «Lucas es fuerte como su papá. Va a salir adelante». Ricardo observaba cómo esta familia enfrentaba la posibilidad de otra pérdida devastadora. Ya habían perdido a Fernando. Habían perdido su hogar, su estabilidad económica, su dignidad social. La idea de que también pudieran perder a Lucas era simplemente insoportable de contemplar. «Señor Monteiro», dijo Mateus de repente, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en la sala de espera. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto», respondió Ricardo, sorprendido por la seriedad en la voz del muchacho. «¿Usted tiene hijos?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Sí tenía hijos. 2 adolescentes que vivían en una mansión, que asistían a colegios privados caros, que nunca habían enfrentado una sola dificultad real en sus vidas privilegiadas, hijos que lo conocían más como un proveedor de dinero que como un padre presente. «Sí», admitió con voz baja, «tengo 2 hijos. Sebastián tiene 16 años y Valeria tiene 14. ¿Ellos saben dónde está usted ahora?», continuó Mateus, con esa inteligencia emocional que desarrollan los niños que han visto demasiado. «No», confesó Ricardo, dándose cuenta de que ni siquiera había pensado en contactar a su propia familia para explicar su ausencia. «Probablemente crean que estoy en una reunión de negocios o viajando por trabajo, como siempre», repitió Clara con curiosidad genuina. Ricardo se dio cuenta de que estos niños, que habían perdido a su padre trágicamente, no podían comprender cómo alguien podía tener hijos vivos y sanos, pero elegir estar ausente de sus vidas. Para ellos, que valoraban cada momento familiar como un tesoro, la idea de un padre que priorizara el trabajo sobre la familia era completamente incomprensible. «Mis hijos están acostumbrados a que papá no esté en casa», explicó Ricardo, sintiendo una vergüenza creciente al verbalizar esta realidad. «Siempre he pensado que mi responsabilidad era ganar dinero para darles todo lo que necesitaran. Casas grandes, coches caros, vacaciones en Europa. ¿Pero usted los abraza?», preguntó Clara, con esa simplicidad que va directo al corazón de las cosas importantes. «¿Los abrazo?», repitió Ricardo, como si la pregunta fuera en un idioma extranjero. «Sí», insistió la niña. «Nosotros abrazamos a mamá todos los días, muchas veces al día, especialmente cuando está triste o preocupada». «¿Usted abraza a sus hijos cuando están tristes?». Ricardo permaneció en silencio durante largos minutos, procesando una pregunta que revelaba un vacío fundamental en su vida familiar. No podía recordar la última vez que había abrazado a Sebastián o Valeria. Sus interacciones se limitaban a preguntas sobre calificaciones escolares, transferencias de dinero para gastos y conversaciones superficiales durante las escasas cenas familiares. «Creo que no los abrazo lo suficiente», admitió finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Papá nos abrazaba todos los días», compartió Mateus, con una sonrisa nostálgica que iluminó momentáneamente su rostro cansado. Cuando llegaba del trabajo, antes de que pasara cualquier otra cosa, nos abrazaba. Decía que los abrazos de sus hijos eran lo que le daba fuerzas para trabajar tan duro. «En los fins de semana», acrescentou Clara, juntándose às lembranças familiares. «Papai inventava jogos com a gente. Transformava a casa num castelo, numa nave espacial ou numa selva. Não precisávamos de brinquedos caros, porque o papai fazia tudo virar diversão». Ricardo ouvia essas descrições e percebia que Fernando Silva, um soldador industrial com renda modesta, fora infinitamente mais rico do que ele, nas únicas coisas que realmente importam. Tivera o amor incondicional da família, construíra memórias preciosas com os filhos, fora o centro emocional do lar. «Sabe o que mais sentimos falta do papai?», perguntou Maria,
juntando-se à conversa com voz suave, mas carregada de emoção. "O quê?" perguntou Ricardo, preparando-se para mais uma lição sobre o que realmente significava ser pai. "As histórias", respondeu Maria, com um sorriso que misturava alegria e tristeza. Toda noite, Fernando inventava histórias diferentes para as crianças. Histórias em que eles eram os heróis, em que superavam obstáculos, em que aprendiam lições importantes sobre ser boas pessoas. "Ele inventava?" perguntou Ricardo, fascinado por um conceito que nunca considerara. "Completamente", confirmou Mateus. "Papai dizia que as melhores histórias eram as que saíam do coração, não dos livros. Contava aventuras em que o Lucas era um super-herói que podia voar, em que a Clara era uma princesa que salvava reinos, em que eu era um explorador que descobria mundos novos e sempre", acrescentou Clara com entusiasmo crescente. No final de cada história, o papai dizia que na vida real éramos ainda mais especiais que nos contos, porque éramos filhos dele de verdade. Ricardo sentiu as lágrimas brotarem novamente. Essas crianças haviam perdido um pai que não só as amara, mas que investira tempo, criatividade e energia emocional em nutrir a imaginação delas, em fazê-las se sentirem valiosas, em construir a autoestima dia após dia. "Seus filhos algum dia pediram para você contar histórias?" perguntou Maria, com curiosidade genuína. "Não", admitiu Ricardo. "Sempre tiveram televisão no quarto, videogame, computador. Nunca pensei que pudessem querer algo tão simples quanto o pai contar um conto." "Talvez", sugeriu Mateus com uma sabedoria que superava em muito sua idade. "Eles não sabem que podem pedir. Talvez estejam esperando que o senhor se ofereça." Nesse exato momento, o médico-chefe da UTI apareceu na sala de espera. Sua expressão era séria, mas não devastadora, o que imediatamente chamou a atenção de todos os presentes. "Família Silva", anunciou, consultando a prancheta. "Tenho notícias sobre o Lucas." Maria levantou-se tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Suas mãos tremiam enquanto se preparava para ouvir notícias que poderiam mudar tudo. "Como está meu bebê, doutor?" perguntou, com voz trêmula. O Lucas respondeu muito bem ao tratamento com antibióticos, explicou o médico com um sorriso tranquilizador. A respiração dele se estabilizou consideravelmente e os níveis de oxigênio no sangue estão voltando ao normal. O alívio que tomou conta da família foi tão palpável que Ricardo pôde senti-lo fisicamente. Maria desabou novamente na cadeira, dessa vez de pura gratidão, enquanto Mateus e Clara se abraçavam chorando de alegria. "Isso significa que ele vai ficar bem?" perguntou Clara, precisando de confirmação absoluta. "Significa que superamos a crise imediata", continuou o médico. "No entanto, o Lucas precisará permanecer internado por pelo menos mais uma semana para garantir que a infecção seja completamente eliminada e depois da alta vai precisar de cuidados especiais em casa." "Que tipo de cuidados especiais?" perguntou Maria, embora Ricardo suspeitasse que ela já intuía para onde a conversa ia. "O Lucas precisa viver num ambiente completamente livre de umidade, mofo e poluição do ar", explicou o médico com aquela seriedade profissional que indicava que não havia espaço para negociação. Os pulmões dele foram severamente afetados pela exposição prolongada a condições ambientais inadequadas. Uma recaída poderia ser grave. O silêncio que se seguiu foi devastador. Todos naquela sala sabiam que a casa abandonada onde a família Silva morava não atendia nem remotamente a esses requisitos médicos. Na verdade, era exatamente o tipo de ambiente que poderia colocar Lucas em risco se ele voltasse para lá. "Doutor", disse Ricardo, levantando-se com determinação, "que tipo de moradia seria ideal para a recuperação do Lucas?" "Uma casa com sistema de aquecimento e ventilação adequados, sem problemas de umidade, preferencialmente com purificadores de ar e definitivamente
sem exposição a mofo ou materiais de construção deteriorados, respondeu o médico, descrevendo basicamente tudo o oposto de onde a família morava. Entendido, disse Ricardo com firmeza. Isso não será problema. Senhor Monteiro, interrompeu Maria, compreendendo imediatamente as implicações daquelas palavras. Não posso permitir que faça mais do que já fez. O hospital, os medicamentos, já é demais. Maria, respondeu Ricardo, olhando-a diretamente nos olhos. Seu filho quase morreu porque minha negligência empresarial matou o pai dele e os obrigou a viver em condições que nenhum ser humano deveria enfrentar. Não é caridade o que estou oferecendo, é justiça. Mas uma casa, como a que o doutor descreve, deve custar uma fortuna, protestou Maria. Não posso aceitar algo assim do senhor. Por que não? Perguntou Clara com aquela lógica simples das crianças. Se o senhor tem dinheiro e a gente precisa de uma casa para o Lucas não ficar doente, por que não pode ajudar? Por que, meu amor? Explicou Maria pacientemente. Quando alguém te dá algo muito grande, depois pode pedir coisas em troca, que talvez você não consiga dar. Ricardo sentiu aquelas palavras como um tapa. Maria tinha razão em desconfiar. No mundo empresarial dele, todos os favores vinham com condições, todas as ajudas tinham custos ocultos, todas as generosidades eram investimentos disfarçados. Maria, disse Ricardo, com uma emoção que jamais permitira que outros vissem em contextos profissionais. A única coisa que quero em troca é a oportunidade de ser um homem melhor do que fui até agora. A oportunidade de honrar a memória do Fernando, fazendo pelos filhos dele o que ele teria feito se eu não tivesse sido tão irresponsável com a segurança no trabalho. De verdade? Perguntou Mateus, examinando o rosto de Ricardo com aquela capacidade das crianças de detectar sinceridade ou falsidade nos adultos. De verdade, confirmou Ricardo. E além disso, quero pedir um favor a vocês. Que favor? Perguntou Clara com curiosidade. Quero que me ensinem como ser o tipo de pai que o Fernando era, disse Ricardo, a voz quebrando de emoção. Quero aprender a contar histórias para os meus filhos, a abraçá-los quando estão tristes, a fazer com que se sintam mais importantes que qualquer reunião de negócios. Sério? Perguntou Maria, surpresa por um pedido que nunca poderia ter antecipado. Sério, confirmou Ricardo. Vocês perderam o melhor pai do mundo, mas as lembranças que têm dele podem me ajudar a me tornar um pai melhor para os meus próprios filhos. Isso seria o melhor pagamento que poderiam me dar. Pela primeira vez, desde que começara aquela longa noite de revelações, Maria sorriu com esperança genuína. Acho, disse finalmente, que o Fernando ficaria muito orgulhoso de saber que o legado dele vai ajudar outra família a se reencontrar. 3 dias depois da promessa feita no hospital, Ricardo Monteiro estava parado, em frente a uma bela casa de 2 andares no bairro residencial Jardim das Flores, segurando as chaves numa mão e um contrato de compra na outra. Não fora uma decisão impulsiva. Passara 72 horas investigando meticulosamente cada detalhe para encontrar a moradia perfeita para a família Silva. A casa tinha tudo o que o médico especificara para a recuperação de Lucas: sistema de aquecimento central, purificadores de ar em cada cômodo, janelas grandes que permitiam abundante luz natural e, o mais importante, fora construída havia apenas 2 anos com materiais completamente livres de umidade e mofo. Mas Ricardo fora além dos requisitos médicos. A propriedade contava com 4 quartos amplos, 2 banheiros completos, uma cozinha moderna com eletrodomésticos novos, um quintal onde as crianças poderiam brincar com segurança e estava localizada numa área com excelentes escolas públicas. Era exatamente o tipo de lar que Fernando Silva sonhara proporcionar à família. Tem certeza disso, Sr. Monteiro? Perguntou Ana Clara Santos,
a corretora que cuidara da compra expressa. É uma decisão muito generosa, mas também muito cara. Essa propriedade vale mais do que muita gente ganha em 10 anos. Estou completamente certo, respondeu Ricardo, sem hesitar. Além disso, não é generosidade, é justiça muito atrasada. Enquanto esperava a chegada da família Silva, Ricardo refletia sobre as mudanças extraordinárias que ocorreram em sua vida nesses 3 dias. Cancelara reuniões importantes, delegara decisões empresariais que normalmente consideraria cruciais e, pela primeira vez em anos, colocara as necessidades de outras pessoas acima de suas próprias ambições financeiras. Mais importante ainda, tivera a conversa mais honesta da vida com os próprios filhos. Na noite anterior, chegara à mansão antes das 8 da noite, pela primeira vez em meses. Sebastião e Valéria estavam jantando sozinhos na sala de jantar principal, como era a rotina habitual, enquanto ele tipicamente trabalhava até tarde ou participava de eventos de negócios. "Papai", dissera Valéria, surpresa de vê-lo aparecer numa hora tão cedo. "Está tudo bem na empresa? Não esperávamos te ver até o fim de semana." Aquelas palavras partiram seu coração. Seus próprios filhos ficavam surpresos de vê-lo em casa durante a semana, como se sua presença paterna fosse um evento extraordinário que só ocorria ocasionalmente. "Preciso contar uma coisa muito importante para vocês", dissera, sentando-se com eles pela primeira vez em meses. "E preciso pedir perdão pelo tipo de pai que fui até agora." Durante as 2 horas seguintes, contara toda a história. Maria, a casa abandonada, Lucas no hospital, a morte de Fernando num de seus projetos de construção e a lição devastadora sobre o que realmente significava ser um pai presente. "Papai", dissera Sebastião com uma maturidade que o surpreendera, "a gente sabe que você trabalha muito para nos dar uma boa vida. Nunca sentimos que não nos ama." Mas acrescentara Valéria com aquela honestidade direta que herdara da mãe. "Sim, sentimos que você não nos conhece de verdade. Como se soubesse que existimos, mas não soubesse quem somos." Aquelas palavras foram mais impactantes que qualquer crítica empresarial que já recebera. Seus filhos não o culpavam por trabalhar tanto, mas reconheciam que ele perdera a oportunidade de conhecê-los como pessoas individuais, com sonhos, medos, personalidades únicas. "O que podemos fazer para mudar isso?" perguntara, genuinamente interessado em ouvir as ideias deles. "Bom", respondera Valéria, depois de pensar com cuidado. "Você poderia começar perguntando como foi nosso dia quando chega em casa, não só se fizemos a lição de casa ou se tiramos boas notas. E talvez", acrescentara Sebastião, "você pudesse contar histórias de quando era criança. A gente nunca sabe nada sobre como você cresceu, o que gostava de fazer, como conheceu a mamãe." Ricardo prometera que tudo isso mudaria e começara naquela mesma noite contando sobre a própria infância, sobre os erros que cometera ao priorizar o sucesso financeiro sobre as relações humanas e sobre como uma família em crise lhe ensinara lições que nenhuma escola de negócios poderia oferecer. Agora, parado em frente à nova casa da família Silva, Ricardo sentia uma mistura de nervosismo e emoção que não experimentava desde que era um jovem empreendedor construindo sua primeira empresa. Mas dessa vez, o sucesso não seria medido em lucros econômicos, e sim no sorriso de uma mãe que finalmente poderia dar aos filhos um lar digno. O táxi parou em frente à casa exatamente às 2 da tarde, como combinado. Lucas recebera alta hospitalar naquela mesma manhã e, embora ainda parecesse frágil, suas bochechas haviam recuperado um pouco da cor rosada saudável da infância. Maria saiu primeiro do veículo, seguida por Mateus, que ajudou Lucas a descer com cuidado, enquanto Clara corria imediatamente para o jardim da frente. "Mãe, olha que lindas essas flores!" gritou Clara, apontando para os roseirais que enfeitavam a entrada.
E tem um balanço naquela árvore. Clara, não toque em nada, advertiu Maria automaticamente, com aquela cautela de quem aprendera a não esperar muito da vida. Essa não é nossa casa. Estamos aqui só para ver, mas não sabemos se... Maria! Interrompeu Ricardo suavemente, aproximando-se com as chaves estendidas para ela. Essa é a casa de vocês, completamente de vocês. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o vento mexendo as folhas da árvore, onde de fato havia um balanço instalado. Maria olhou para as chaves como se fossem objetos mágicos que poderiam desaparecer se as tocasse. O que quer dizer com completamente nossa? Perguntou Mateus com aquela desconfiança protetora que desenvolvera durante meses de incerteza. Quero dizer, explicou Ricardo, ajoelhando-se para ficar na altura dos 3 crianças, que a casa está paga integralmente, que está registrada no nome da mãe de vocês e que ninguém nunca poderá tirá-la de vocês. É nossa para sempre? Para sempre de verdade? Perguntou Lucas, com aquela vozinha que ainda mostrava sinais da doença recente, mas que brilhava com uma esperança cautelosa. Para sempre de verdade, confirmou Ricardo, sentindo os olhos se encherem de lágrimas ao ver a expressão de assombro no rosto do menininho. Maria finalmente pegou as chaves com mãos trêmulas. Durante meses, sonhara com esse momento, mas jamais acreditara que fosse possível. Tivera fantasias noturnas, em que imaginava os filhos correndo por uma casa de verdade, dormindo em camas reais, tomando banho com água quente, mas sempre acordava naquela casa abandonada, onde a realidade a golpeava brutalmente. Podemos entrar e ver por dentro? Perguntou Clara, praticamente pulando de empolgação. Claro, respondeu Ricardo, conduzindo a família para a porta principal. É o lar de vocês, podem fazer o que quiserem. Quando Maria abriu a porta, o que encontraram lá dentro superou todas as expectativas que poderiam ter. Ricardo não só comprara a casa, como a mobiliara completamente com tudo o necessário para uma família com 3 crianças. Na sala principal, havia um sofá confortável de 3 lugares, uma mesa de centro de madeira maciça, uma televisão de tela grande montada na parede e, o mais importante, uma estante cheia de livros infantis e juvenis. A cozinha estava completamente equipada com eletrodomésticos novos, louça completa e a despensa abastecida com comida suficiente para várias semanas. Mãe, tem escada! Gritou Mateus, correndo para o 2º andar como uma criança normal de 12 anos pela primeira vez em meses. E cada quarto tem sua própria cama, acrescentou Clara, que seguira o irmão mais velho escada acima. Ricardo prestara atenção especial aos quartos. O quarto principal tinha uma cama queen size, com roupa de cama nova, um guarda-roupa amplo e uma cômoda com espelho. Os quartos das crianças estavam decorados de acordo com as idades deles. O de Mateus tinha uma escrivaninha para estudar e pôsteres educativos. O quarto da Clara estava pintado em tons suaves, com uma cama de solteiro, decorada com bonecas novas. E o do Lucas tinha um berço conversível que podia virar cama de criança maior, junto com um umidificador especial recomendado pelos médicos. Senhor Monteiro, disse Maria, com a voz embargada pela emoção, isso é demais. É mais do que jamais sonhei dar aos meus filhos. Não sei como vamos conseguir pagar algum dia. Maria, respondeu Ricardo, sentando-se ao lado dela no sofá novo. Lembra o que me disse no hospital sobre por que decidiu trabalhar para mim em vez de buscar vingança? Porque a vingança não ia alimentar meus filhos, repetiu Maria, recordando as próprias palavras. Exatamente, continuou Ricardo. Pois bem, essa casa não é vingança, pelo que minha pai empresa fez com o Fernando. Essa casa é minha maneira de honrar a memória dele, garantindo que os filhos tenham as oportunidades que ele queria dar. Mãe, vem ver meu quarto, gritou Lucas de cima, a voz cheia de uma alegria
que não ouviam há meses. Quando subiram ao segundo andar, encontraram as 3 crianças explorando os novos quartos com expressões de puro assombro. Lucas descobrira que sua cama tinha grades laterais para evitar quedas, mas que podiam ser removidas quando ficasse maior. Clara estava abraçando uma boneca nova que encontrara sobre a cama. Mateus examinava os livros na escrivaninha, livros adequados à idade e ao nível escolar dele. De verdade posso ficar com todos esses livros? Perguntou Mateus, segurando uma enciclopédia de ciências naturais. São seus, confirmou Ricardo. E tem mais livros lá embaixo na biblioteca da família. Pensei que talvez você gostasse de ler histórias para os seus irmãos, como o seu pai fazia. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Durante meses, assumira responsabilidades de adulto, por necessidade, mas agora lhe era oferecida a chance de ser um irmão mais velho em circunstâncias normais, de cuidar de Lucas e Clara por amor, em vez de desespero. Senhor Monteiro, disse Mateus, com uma seriedade que comovia. Posso perguntar uma coisa? Claro. Seus filhos sabem o que o senhor está fazendo por nós? A pergunta surpreendeu Ricardo, porque revelava que Mateus pensara não só na própria família, mas em como essas ações poderiam afetar outras pessoas. Sim, respondeu Ricardo, contei toda a história de vocês, e eles sabem que vocês me ensinaram lições muito importantes sobre o que significa ser família. Que tipo de lições? Perguntou Clara, juntando-se à conversa com aquela curiosidade natural das crianças. Me ensinaram que abraçar os filhos é mais importante que comprar coisas caras, explicou Ricardo. Me ensinaram que contar histórias em casa é mais valioso que trabalhar até tarde. Me ensinaram que conhecer os sonhos dos meus filhos é mais importante que ganhar mais dinheiro. Vai começar a abraçar mais seus filhos? Perguntou Lucas com aquela inocência direta que só as crianças pequenas têm. Já comecei, confirmou Ricardo com um sorriso genuíno. Ontem à noite, abracei Sebastião e Valéria pela primeira vez em meses. E sabe o que descobri? O quê? Perguntaram as 3 crianças ao mesmo tempo. Que eles também precisavam desses abraços, mas não sabiam como me pedir. Maria, que estivera ouvindo essa conversa enquanto explorava o banheiro principal com seu chuveiro novo e água quente, aproximou-se do grupo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Monteiro, disse com voz carregada de emoção. Fernando ficaria muito orgulhoso de saber que a história dele está ajudando outra família a se reencontrar. De verdade acha isso? Perguntou Ricardo, genuinamente precisando daquela confirmação. Completamente, respondeu Maria, sem hesitar. Fernando sempre dizia que as tragédias só fazem sentido se as transformarmos em oportunidades para deixar o mundo um pouquinho melhor. Mãe, disse Clara de repente, a gente pode convidar o senhor Monteiro e os filhos dele para jantar aqui algum dia, para a gente conhecer eles e talvez ensinar alguns dos jogos que o papai nos ensinou? A sugestão pegou Ricardo completamente de surpresa. Essas crianças, que haviam perdido tanto, que haviam sofrido tanto por negligência da empresa dele, agora ofereciam compartilhar sua nova felicidade com a família dele. Era um nível de generosidade e perdão que o emocionava profundamente. Eu adoraria, respondeu Ricardo. E tenho certeza de que Sebastião e Valéria também adorariam conhecer vocês. Podemos mostrar como o papai nos ensinou a fazer teatrinhos? Exclamou Clara, com entusiasmo crescente. E o Mateus pode contar algumas das histórias que o papai inventava. E o Lucas pode ensinar as músicas favoritas dele, acrescentou Mateus, carregando o irmão menor com aquela ternura protetora que desenvolvera durante os meses difíceis. Ricardo observava esse planejamento espontâneo de um encontro familiar e percebia que estava presenciando algo extraordinário. Essas crianças não pensavam em termos de nós versus eles ou pobres versus ricos.
Pensavam simplesmente em termos de famílias que podem se ajudar mutuamente a serem mais felizes. Tem mais uma coisa que quero mostrar para vocês, disse Ricardo, conduzindo a família até a janela do quarto principal, que dava para o quintal dos fundos. No pátio, havia algo que custara dias de planejamento especial. Um pequeno canteiro elevado, com terra fértil, ferramentas de jardinagem adequadas para crianças e sementes de legumes e ervas que a família poderia cultivar juntos. Fernando sempre quis ensinar os filhos a cultivar a própria comida, explicou Ricardo. Sua mãe me contou no hospital que ele falava de ter um jardim onde pudessem aprender de onde vem a comida de verdade. O papai te contou isso? Perguntou Mateus, surpreso de que Ricardo conhecesse detalhes tão íntimos sobre os sonhos do pai. Sua mãe me contou, esclareceu Ricardo. E pensei que talvez vocês pudessem me ensinar também. Nunca plantei nada na vida. Sim, gritou Lucas, batendo palminhas com aquelas mãozinhas pequenas que já pareciam mais fortes depois do tratamento médico. Podemos plantar tomate, alface, cenoura e flores bonitas para a mamãe, acrescentou Clara, sempre pensando em fazer a mãe feliz. Maria aproximou-se da janela e observou o jardim com uma expressão que misturava gratidão, assombro e uma profunda melancolia. Era exatamente o que Fernando sonhara para a família. E embora ele não estivesse fisicamente presente para ver, seu espírito e seus valores estavam completamente vivos nesse momento. Fernando, murmurou suavemente, falando com o marido falecido, como se pudesse ouvi-la. Nossos bebês finalmente têm o lar que você queria dar a eles. Ricardo percebeu que estava presenciando um momento sagrado, um instante em que o amor transcende a morte e em que os sonhos adiados finalmente encontram realização. Não era só uma casa que estava entregando, era a materialização das esperanças de um pai que morrera cedo demais, mas cujo legado continuaria vivo nos filhos. Maria, disse Ricardo finalmente, tem uma condição para essa casa. O pânico instantâneo que apareceu nos olhos da mulher partiu o coração dele. Mas era necessário estabelecer essa condição específica. Que condição? Perguntou ela com voz trêmula. Que me permita mudar todas as políticas de segurança no trabalho na Monteiro Industries, respondeu Ricardo com seriedade absoluta. Que me ajude a implementar protocolos que garantam que nenhum outro trabalhador sofra o que o Fernando sofreu, que transforme a tragédia do seu marido na salvação de outros trabalhadores. Maria o olhou por longos segundos, processando a magnitude do que ele propunha. Está falando sério? Perguntou finalmente. Completamente sério, confirmou Ricardo. Quero que Fernando Silva se torne o nome do programa de segurança no trabalho mais rigoroso de toda a indústria da construção. Pela primeira vez desde a perda do marido, Maria sentiu que a tragédia que destruíra sua vida finalmente teria um propósito que honraria a memória de Fernando da maneira mais significativa possível. Aceito, disse com voz firme. Aceito de todo o coração. O primeiro jantar familiar entre as famílias Monteiro e Silva aconteceu uma semana depois da entrega da casa. Ricardo chegou às 6 da tarde, com Sebastião e Valéria levando flores para Maria e brinquedos educativos para os 3 crianças. Seus filhos haviam passado o dia nervosos, sem saber o que esperar dessa família que transformara tão profundamente o pai deles. A casa que outrora fora um sonho impossível, agora transbordava vida e calor humano. O aroma de comida caseira misturava-se ao som de risadas infantis, criando aquela atmosfera de lar verdadeiro que nenhuma mansão poderia replicar. Lucas melhorara notavelmente. Suas bochechas tinham cor saudável e a respiração estava clara e forte. Papai, sussurrou Valéria enquanto caminhavam para a porta principal. Está nervoso? Um pouco, admitiu Ricardo
com honestidade, mas é um nervosismo bom, como quando você está prestes a viver algo especial. Maria abriu a porta com um sorriso radiante, que contrastava dramaticamente com a mulher desesperada que Ricardo vira no hospital semanas antes. Vestia um vestido simples, mas limpo. E havia algo na postura que falava de dignidade recuperada. "Bem-vindos ao nosso lar", disse com uma calidez genuína, que imediatamente deixou Sebastião e Valéria à vontade. Os primeiros minutos foram inevitavelmente desconfortáveis. Sebastião e Valéria, acostumados a jantares formais servidos por empregados domésticos, encontraram-se numa cozinha, onde a própria família preparava a comida e onde se esperava que todos participassem de servir à mesa. "Precisam de ajuda com alguma coisa?" perguntou Sebastião, sem saber exatamente como oferecer assistência num ambiente tão diferente da experiência habitual deles. "Claro", respondeu Mateus com entusiasmo. "Pode me ajudar a levar os pratos para a mesa? Na nossa família todo mundo ajuda com tudo." Valéria observava fascinada como Clara ajudava Lucas a lavar as mãos antes de comer. Como Mateus verificava se tudo estava pronto. Como Maria coordenava as atividades com uma eficiência nascida do amor, em vez de rigidez. Era um tipo de dinâmica familiar completamente novo para ela. O jantar consistia em pratos simples, mas preparados com carinho: frango ensopado, arroz, feijão, salada fresca do canteiro que haviam começado a cultivar e tortilhas feitas em casa. Não havia nada luxuoso, mas cada garfada tinha um sabor que falava de tempo investido, de atenção dada, de comida preparada como ato de amor. "Na nossa família", explicou Maria, enquanto servia os pratos, "temos uma tradição nas jantas. Cada pessoa compartilha algo bom que aconteceu no dia e algo pelo que se sente grato." "Algo bom e algo pelo que se sente grato", repetiu Valéria, como se fosse um conceito completamente estrangeiro. "Sim", confirmou Lucas, com aquela alegria contagiante das crianças pequenas. "Eu começo sempre por que sou o menor. Algo bom que me aconteceu hoje foi que pude correr no jardim sem cansar, e me sinto grato porque não dói mais o peito quando respiro." A simplicidade e profundidade daquelas palavras impactaram Sebastião e Valéria. Essa criança de 5 anos, que estivera à beira da morte semanas antes, encontrava alegria em poder respirar normalmente e correr sem dor. As próprias preocupações diárias deles sobre notas, videogames e planos sociais pareciam triviais em comparação. "Eu sigo", anunciou Clara. "Algo bom que me aconteceu foi que encontrei uma borboleta no nosso canteiro e ela ficou no meu dedo um tempão. E me sinto grata, porque tenho meu próprio quarto onde posso guardar todos os meus tesouros." "Que tipo de tesouros?" perguntou Valéria com curiosidade genuína. "Pedras bonitas que encontro no jardim, folhas com formas legais, desenhos que faço para a mamãe", explicou Clara com seriedade. "Papai sempre dizia que os tesouros mais valiosos não custam dinheiro." Mateus continuou: "Algo bom que me aconteceu foi que entendi completamente minha tarefa de matemática sem ajuda. E me sinto grato porque posso estudar na minha própria escrivaninha sem barulhos que me distraiam." Maria sorriu com orgulho maternal antes de falar. "Algo bom que me aconteceu hoje foi ver o Lucas brincando feliz no jardim e me sinto grata porque meus filhos têm um lar seguro onde podem crescer e sonhar." Todos se voltaram para Ricardo, Sebastião e Valéria. Era a vez deles de participar dessa tradição familiar, mas nenhum deles jamais refletira sobre o dia dessa maneira tão intencional. "Eu nunca fizemos isso antes", admitiu Ricardo com honestidade, "mas quero tentar. Algo bom que me aconteceu hoje foi ver o sorriso do Lucas quando correu para a porta para nos receber. E me sinto grato porque vocês estão me ensinando como ser um pai melhor." Sebastião hesitou antes de falar. "Algo bom. Acho que algo bom que me aconteceu
foi conhecer o Mateus e perceber que tem gente da minha idade que é muito mais madura e responsável do que eu. E me sinto grato porque o papai está aprendendo a passar mais tempo com a gente. Valéria foi a última. Algo bom que me aconteceu foi ver como a Clara cuida do Lucas. Me fez pensar em como posso ser uma irmã mais velha melhor. E me sinto grata porque essa família está me mostrando o que realmente significa se amar uns aos outros. O silêncio que se seguiu foi cheio de calidez e conexão. Era evidente que algo fundamental começara a mudar na dinâmica de ambas as famílias. Agora, anunciou Mateus com entusiasmo, é hora dos contos. Durante a hora seguinte, as crianças Silva compartilharam as histórias que Fernando costumava contar, mas com um toque especial. Convidaram Sebastião e Valéria a serem personagens nas aventuras. Clara inventou uma história em que Valéria era uma princesa cientista que salvava reinos com seus experimentos. Mateus criou uma aventura em que Sebastião era um explorador que descobria civilizações perdidas. Lucas, com a ajuda dos irmãos, contou um conto em que todos eram super-heróis que trabalhavam juntos para tornar o mundo melhor. Ricardo observava essa interação e percebia que seus filhos estavam experimentando algo que nunca tiveram. A alegria pura da imaginação compartilhada de criar mundos fantásticos com outras crianças, de serem valorizados, não pelo que possuíam, mas por quem eram como pessoas. Papai, perguntou Valéria, quando terminaram as histórias, podemos fazer isso em casa também? As jantas com gratidão e os contos? Eu adoraria, respondeu Ricardo, sentindo-se mais conectado aos filhos do que em anos. Conforme a noite avançava, a conversa ficou mais profunda. Maria contou a Sebastião e Valéria sobre Fernando, não como uma figura trágica, mas como um pai amoroso que enchera suas vidas de alegria e ensinamentos valiosos. O que mais sentem falta dele? Perguntou Sebastião com curiosidade genuína. Da risada, respondeu Lucas imediatamente. Papai ria muito alto quando brincávamos e a casa toda ficava cheia de felicidade. Dos abraços de urso, acrescentou Clara. Nos abraçava tão forte que sentíamos que nada de ruim podia acontecer enquanto estivéssemos nos braços dele. Dos conselhos, disse Mateus, com a seriedade de quem tivera que crescer rápido demais. Sempre sabia exatamente o que dizer quando tínhamos problemas ou estávamos confusos. Mas sabem o que é mais incrível? Acrescentou Maria com um sorriso cheio de amor. Todas essas coisas que sentimos falta do papai continuam vivas em vocês. O Lucas tem a risada alegre dele. A Clara dá abraços que curam o coração. E o Mateus tem aquela sabedoria especial para ajudar os outros. De verdade? Perguntou Lucas com olhos brilhantes. Completamente de verdade, confirmou a mãe. O papai vive através de vocês todos os dias. Essa conversa teve um impacto profundo em Sebastião e Valéria. Se deram conta de que haviam dado por sentada a presença do pai, sem valorizar as oportunidades de criar memórias e conexões significativas enquanto ainda era possível. Papai, disse Sebastião mais tarde naquela noite, no caminho para casa, a gente poderia começar a fazer coisas juntos nos fins de semana. Não coisas caras, mas coisas como as que o pai do Mateus fazia com eles. Que tipo de coisas você tem em mente? Perguntou Ricardo, emocionado com a iniciativa do filho. Talvez a gente pudesse aprender a cozinhar juntos, sugeriu Valéria. Ou fazer projetos no jardim. Ou simplesmente sentar para conversar sem televisão nem celular. Parece perfeito, respondeu Ricardo, sentindo o coração se encher de uma felicidade que nenhum sucesso empresarial jamais proporcionara. 3 semanas depois, Ricardo estava na sua sala, mas dessa vez não trabalhando até altas horas. Era sexta à tarde, e ele estabelecera uma nova política pessoal. Nada de trabalho depois das 5 da tarde nas sextas
e os fins de semana eram sagrados para a família. Maria começara a trabalhar como consultora de segurança no trabalho na Monteiro Industries, ajudando a projetar protocolos que protegeriam outros trabalhadores de tragédias como a que Fernando sofrera. Seu conhecimento íntimo das consequências humanas da negligência empresarial a transformara numa voz poderosa pela mudança. Senhor Monteiro, disse Maria, entrando na sala com uma pasta cheia de documentos. Tenho o relatório final sobre as novas medidas de segurança do programa Fernando Silva. Durante as últimas semanas, haviam trabalhado juntos para implementar os padrões de segurança no trabalho mais rigorosos da indústria. Equipamentos de proteção da mais alta qualidade, inspeções diárias obrigatórias, capacitação exaustiva para todos os trabalhadores e um fundo de emergência para as famílias de qualquer funcionário que se machucasse no trabalho. Quais são os resultados? Perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta pelos relatórios semanais. 0 acidentes de trabalho em todas as nossas obras durante as últimas 3 semanas, informou Maria, com orgulho evidente. Os trabalhadores dizem que se sentem mais seguros e mais valorizados do que nunca. E o impacto financeiro. Os custos iniciais foram significativos, admitiu Maria. Mas as economias em seguros, processos judiciais e tempo perdido por acidentes já estão compensando o investimento. Além disso, nossa reputação como empresa responsável está atraindo melhores trabalhadores e contratos mais prestigiosos. Ricardo sorriu ao lembrar como, antigamente, pensava que segurança no trabalho era um gasto desnecessário que reduzia os lucros. Agora entendia que era um investimento em vidas humanas que também se revelava uma excelente decisão empresarial. Maria, disse fechando a pasta. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você alguma vez sente que o Fernando estaria orgulhoso do que conseguimos? Maria sorriu com aquela serenidade que desenvolvera durante os meses de cura. Todos os dias, especialmente quando vejo outros trabalhadores voltando sãos e salvos para as famílias, sabendo que os filhos deles não vão passar pelo que os meus passaram. E os seus filhos, como estão se adaptando a todas as mudanças? O Lucas está completamente saudável. Os médicos dizem que não há mais nenhum traço da infecção respiratória, contou Maria com alegria maternal. A Clara está florescendo na nova escola. Os professores dizem que é uma menina brilhante e compassiva. E o Mateus? O que acontece com o Mateus? O Mateus me surpreende todo dia, continuou Maria com orgulho. Começou a falar em estudar engenharia civil quando crescer. Quer projetar prédios que sejam completamente seguros para todos os trabalhadores. Sério, diz que quer continuar o trabalho que o pai começou e que o senhor está ajudando a terminar, explicou Maria. Quer que o nome Silva seja sinônimo de construção segura. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O filho de Fernando não só superara a tragédia, como a estava transformando em inspiração para dedicar a vida a proteger os outros. Maria, disse Ricardo finalmente, quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero criar um fundo de bolsas universitárias em nome do Fernando Silva, explicou Ricardo com entusiasmo crescente. Para filhos de trabalhadores da construção que queiram estudar engenharia, arquitetura ou qualquer carreira relacionada a tornar a indústria mais segura. Fala sério? Completamente sério. E quero que você administre esse fundo, continuou Ricardo. Quem melhor que a viúva do Fernando para decidir quais jovens merecem a oportunidade de transformar tragédias em soluções? Maria ficou sem palavras por vários minutos, processando a magnitude do que Ricardo propunha. Sabe o que isso significa? Perguntou finalmente. Significa que Fernando Silva se tornará uma força do bem que transcende a própria morte, respondeu Ricardo. Significa que o legado dele salvará vidas por gerações. Aceito,
disse Maria, com voz firme e emocionada. Aceito de todo o coração e em nome do Fernando. Naquela mesma noite, na casa que agora transbordava vida e felicidade, as duas famílias se reuniram novamente para jantar. Mas dessa vez havia uma tradição adicional. No final da janta, acendiam uma vela especial em homenagem a Fernando Silva. Papai, disse Clara, dirigindo-se à vela como se Fernando pudesse ouvi-la. Hoje o senhor Ricardo nos contou sobre as bolsas que vão ajudar outras crianças a estudar para fazer trabalhos mais seguros. Você está orgulhoso da gente? Nesse momento, como se o universo quisesse responder à pergunta da menina, uma brisa suave moveu as cortinas da janela, fazendo a chama da vela dançar de um jeito especial. O papai está aqui, sussurrou Lucas, com aquela certeza absoluta das crianças pequenas. Está dizendo que sim, está orgulhoso. Ricardo observava essa cena e percebia que fora testemunha da transformação mais extraordinária da sua vida. Uma tragédia fora convertida em redenção, uma injustiça em justiça e uma morte dera vida a um legado que protegeria inúmeras famílias futuras. Sabem qual é a coisa mais incrível de toda essa história? Disse Ricardo, olhando para todas as crianças presentes. O quê? Perguntaram em uníssono. Que Fernando Silva nunca vai ser só um nome numa lápide, explicou Ricardo com emoção profunda. Vai ser o nome em bolsas universitárias que ajudam jovens a estudar. Vai ser o nome em protocolos de segurança que salvam vidas. Vai ser o nome que outros trabalhadores vão lembrar quando voltarem seguros para casa toda a noite e vai ser o nome que nós vamos carregar com orgulho para sempre. Acrescentou Mateus com aquela maturidade que desenvolvera através da adversidade transformada em propósito. Exatamente, confirmou Ricardo. Fernando Silva se tornou imortal não porque está fisicamente com a gente, mas porque o amor dele, os valores dele e o sacrifício dele continuam tornando o mundo melhor todos os dias. Nesse momento, com duas famílias unidas ao redor de uma mesa, com uma vela honrando a memória de um homem bom e com o futuro brilhando, com promessas de vidas salvas e sonhos realizados, todos compreenderam que haviam presenciado algo extraordinário. A morte de Fernando Silva fora uma tragédia, mas seu legado se tornara a história mais bonita de redenção, amor e esperança que qualquer um deles poderia ter imaginado. E toda vez que um trabalhador voltasse são e salvo para casa, toda vez que um jovem recebesse uma bolsa para estudar, toda vez que uma família não tivesse que sofrer o que a família Silva sofreu, Fernando Silva continuaria vivendo, porque o amor verdadeiro nunca morre, só se transforma em formas cada vez mais belas de tornar o mundo melhor.